Nós estamos mais uma vez aqui no IBF Cast. Estou muito feliz de estar mais uma vez e eu espero que seja um momento de bastante edificação e paz ao seu coração. Quero deixar aqui uma palavra que sinto de Deus, que está aqui em Salmos, no capítulo de número 11, a partir do verso 1, que a palavra do Senhor diz o seguinte: No Senhor me refugio. Como dizei, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte? Porque eis que os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, e nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhes contemplarão a face. Quando nós observamos esse texto, fica para nós algo muito importante. Deus é um Deus que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele não nos deixa cair em questões onde não honra o nome dele. Quando nós observamos aqui, mostra que Deus é um Deus justo. O que é justiça? Justiça não significa ser bonzinho. Justiça significa ser justo, reto. Deus é bom e manifesta a sua justiça com bondade através de questões sobre as quais estabelece o seu juízo sobre aquele a quem realmente necessita. Talvez você possa estar passando por uma injustiça, talvez você possa estar passando por alguma questão sobre a qual está deixando você triste, amargurado, mas saiba, Deus é justo. Os seus olhos não ficam desatentos a qualquer tipo de injustiça. O Senhor estabelece o seu marco sobre todas as questões sobre as quais muitas vezes parece que não está sendo justo para conosco. Deus é aquele que estende a mão e estabelece a sua justiça. Ainda que pareça não ser justo, o Senhor estabelece a sua justiça. Fique com essa palavra no seu coração. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo Paulo Monteiro. Quem é Paulo Monteiro? Primeiro, ele é um irmão, amigo do coração, foi meu líder dos jovens de toda a minha juventude na igreja, onde tive o privilégio de ser liderado, ministrado por ele na minha vida. E também ele é um dos professores do Instituto Bíblico Fé, é um dos professores de teologia, está fazendo psicanálise e também logo será professor da psicanálise, logo estará dando aula nos outros módulos da escola. E quero aqui convidar então Paulo Monteiro. Seja muito bem-vindo, Paulo Monteiro. Olá, Bruno. Graça e paz. Como vai? Graças Primeiramente, muito obrigado pelo seu convite. É uma honra e um prazer enorme estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre o nosso Deus e demais assuntos. Também, graça e paz a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui com você, compartilhando aí um pouquinho da palavra de Deus e também de outros assuntos aí que Deus colocar no nosso coração. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, Paulo. Você está fazendo psicanálise, está no primeiro ano, né, o início. Fale para nós um pouquinho sobre isso, como tem sido para você fazer estas aulas, como tem sido para você? Olha, Bruno,
A minha esposa, né, a Lidiane, ela já está praticamente terminando o curso de psicanálise, e desde que ela começou, eu tenho feito, né, meio que por tabela o curso. E desde esse período, quando ela iniciou, a psicanálise vem me despertando algo diferente, né? E aí agora, recentemente, comecei, estou no primeiro ano, e realmente, né, eu ratifico as palavras que coloquei agora há pouco, né? Realmente tem sido uma virada de chave. Deus tem falado muito ao meu coração através da psicanálise, né? Quando nós unimos, né, as palavras sábias de Deus, né, e colocamos, né, uma pitada aí de algumas teorias da psicanálise, realmente nós temos uma visão diferente de algumas situações nossas particulares, né, e até mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor. Né, como você bem diz na apresentação, durante muito tempo, eu e minha esposa servimos ao ministério na comunidade Tempo Vivo como líderes de jovens, então aconselhar para nós já é um hábito, né? E realmente com a psicanálise houve uma virada de chave. Eu acho que a palavra é essa, uma virada de chave, né? Agregou e tem agregado muito realmente, né, a psicanálise. Eu acho que arrisco a dizer que me encontrei. Que bom. A gente fica muito feliz por isso, e é interessante, né, você falar assim, né, Paulo, que Deus fala. Porque a gente fica assim, né, por exemplo, a nossa escola, nós começamos ali com teologia, e Uhum. a base nossa é teológica, né, como Sim. escola. E aí alguém pode falar assim, como pode Deus falar numa matéria de psicanálise, que parece Sim. ser tão humanista, tão sem Deus, né? E ao contrário, né, Paulo? Na verdade, Não. aquele que tem o Senhor acaba sendo transformado por matérias que vai trabalhando no próprio ser, né? Sim. Quando nós unimos, Bruno, isso eu tenho muito claro dentro de mim, né? Quando nós unimos o conhecimento e a nossa fé, né, a esse conhecimento a mais na psicanálise, nós temos uma bagagem diferente, sabe? Deus realmente fala de uma maneira singular. Eu tenho tido algumas experiências e tenho meditado, né, na palavra e realmente, Bruno, abre, sabe, vira uma chave dentro de nós. Falei muito já essa frase, né? Mas eu acho que é o que mais externa, o que eu tenho vivido nesse primeiro ano de psicanálise, né? Aliado, lógico, né? A Bíblia, né? Você se aprofunda mais em algumas coisas que a Bíblia nos coloca, sabe, Bruno? Você começa a entender realmente até algumas passagens, né, algumas direções que Deus nos coloca na sua palavra, mas no meu ponto de vista, Bruno, é primordial que antes que a gente se aventure, né, na psicanálise, muito, muito interessante que a gente tenha uma boa base bíblica, porque aí sim você vai ver o quanto Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho realmente sido muito impactado. É de fato, né, Paulo? Você falou uma coisa muito importante. Eu sempre digo, até nós temos a Clínica da Alma. O ano passado você começou, né, 2025, você começou ali pela Clínica da Alma, passou por um processo da Clínica da Alma, né, assistiu algumas aulas. Acho que isso aqui é importante, né? Uhum. Porque muitas pessoas acabam entrando com tudo na clínica, na psicanálise, sem ter uma base da Clínica da Alma, uma base de teologia, principalmente para aqueles que têm Jesus, acaba desvirtuando a cabeça. Não porque a psicanálise é ruim, é porque muitas vezes a pessoa não tem base. Não tem base. Então, foi uma conjuntura, né, Paulo? Teologia, Uhum. clínica da alma, e aí depois, na clínica da alma, que nós chamamos de clínica da alma, na verdade, é um aconselhamento cristão. Nós chamamos de clínica da alma, mas é um curso de aconselhamento cristão que também vai trabalhando no nosso coração, né? Foi muito bom Então, você ter citado isso, Bruno, da Clínica da Alma, porque o maior choque que eu tive foi realmente na Clínica da Alma.
né, aonde realmente eu recebi aquele chacoalhão de Deus, foi realmente na Clínica da Alma, porque eu me senti confrontado pelo próprio Deus em algumas situações. Né? A gente teve o privilégio de lá atrás já ter feito teologia, ter estudado a palavra, ser um estudioso, né, entre aspas, não como você, né, não com toda a sua bagagem, mas dentro da da nossa realidade, a gente tem estudado a palavra, e realmente na Clínica da Alma, Deus tocou em algumas coisas dentro de mim que eu acho que faltava serem trabalhadas, serem transformadas. Aquilo que eu achava que já estava resolvido dentro de mim, na realidade estava adormecido, né? E depois foi colocado à tona e eu consegui encarar essas situações de frente e caminhar, né? Realmente foi libertador, foi muito bom. Ô Paulo, você foi um dos professores também, você é um dos professores de teologia, e o ano que vem a proposta é que você também seja um dos professores da Clínica da Alma, né? Estou à sua E... disposição. Mas me diz assim, ó, você foi um dos professores que logo começou dentro de uma pandemia, que foi, nós entramos, né, sabe, você vê, né? Foi 7 anos já, Paulo, né? Nossa, o tempo passa, hein, Bruno? Pois é. Então, como foi para você essa experiência, Paulo, de dar aula na época da pandemia? Porque daí nós todos estávamos acostumados a fazer isso dentro de casa, né? Dar aula Uhum. dentro de casa, quer dizer, não dar Sala aula de na casa, aula. dar aula em sala de aula, né? Ainda Sim, mais você sim. que foi professor de faculdade, né? Esteve dando aula Uhum. em faculdades, é, e você teve que entrar, fazer. Como que foi essa experiência para você? Bruno, como para todos, foi um grande desafio, porque foi novo para todo mundo, né? Ninguém sabia como fazer e ninguém sabia qual o resultado, na realidade, né? A gente estava ali de bom grado, com o coração aberto, disposto a ser usado, disposto a ser um instrumento, mas ninguém sabia, né? A maneira como se dirigir, né? Como desenvolver os temas, mas, Bruno, para minha surpresa, nesse momento da pandemia, eu lembro como se fosse hoje. Um dos temas que foi colocado para que eu ministrasse aula foi sobre o Espírito Santo. Bruno, nesses encontros online, falando do Espírito Santo, foi algo sobrenatural o que ocorreu. Nas aulas, em específico na terceira aula do módulo, a presença do Espírito Santo aqui na minha casa, no momento da aula e na vida daquelas pessoas que estavam naquele momento, naquele módulo, Bruno, foi algo assim muito, muito impactante, ao ponto, né, de nós, né, quem estava presente naquela aula, recordar desses momentos até hoje. Né? Foi um marco, realmente, foi uma marca que Deus deixou nos nossos corações nessas aulas. Até hoje, né, quando eu encontro os alunos que estavam naquela aula em específico, eles falam assim: nossa, Paulo, você lembra daquela aula que aconteceu isso, 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 isso? E realmente, Bruno, você vê como Deus realmente ele não precisa de nada, mas ele usa tudo para se manifestar. Exatamente, Paulo. Isso é muito claro, sabe? Ele não precisa de nada, mas ele usa tudo para se manifestar. Ele usa tecnologia, ele usa uma pedra, ele usa um burro, ele usa um cajado e ele usa uma internet. É Algo verdade. assim, foi muito impactante, foi muito prazeroso. E é engraçado que as aulas se desenvolviam muito bem, né? Sim, né? a gente até assustou, né? As pessoas, né, que a gente ministrava as aulas eram pessoas de mais idade, então, por si só, tinham uma certa dificuldade com tecnologia. E as aulas fluíam, assim, de uma maneira muito gostosa, né? Pois é. Realmente, eu acho que essa é a frase, sabe? Deus não precisa de nada. E ele usa, inclusive, a internet. E ele usa tudo. Né? Né? Então fica aqui, né, a todos aqueles que estão nos assistindo, um convite, né, Paulo?
para estar Sim. participando das aulas, para estar participando. Nós não estamos esse ano em presencial, né, em teologia, mas ano que vem, em nome de Jesus, né, você que está nos Amém. assistindo, está mais do que convidado, né, as nossas aulas são presenciais, são de segunda-feira, das 19h30 às 21h30, né, e o E ano que passa vem nós rápido. vamos... Passa muito rápido, né, a gente Passa tem um rápido. intervalo de 10 minutos, passa rápido demais, né, Se a gente não tomar e... cuidado, atropela o conteúdo. Então passa muito rápido e assim, nós vamos o ano que vem estar fazendo todo o Velho Testamento. Então a gente começa de Mateus, vai até Apocalipse. Então, né, Paulo, eu lembro O uma das novo, né? matérias que você deu na pandemia, né, que tocou muitos alunos que vieram falar comigo até, foi a aula de Hebreus, né? Hebreus. Hebreus foi uma coisa assim extraordinária, né? Aliás, a carta, né, escrita, né? Porque nós não E sabemos quem foi, Bruno, mas foi o Espírito Santo, né? e Bruno, Foi a você carta se escrita. recorda que quando você veio com essa disciplina de Hebreus, eu falei assim: nossa, Bruno, será que eu vou conseguir ministrar essa aula? Você se recorda que eu coloquei isso para você? Sim, Né? sim. Porque o conteúdo que você apresentou, e você nos deixa sempre à vontade para montar as aulas, óbvio, dentro de um padrão, e quando eu comecei a desenvolver o conteúdo, eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Uhum. Né? A aula tocou primeiro em mim, para que depois tocasse a todos ali. Foi algo, realmente, Hebreus tocou também. Amém. Que bênção, Paulo. Paulo, qual é a mensagem que você quer trazer para hoje? O tema que você quer trazer para hoje? Bruno, aproveitando, né, esses momentos aí que a gente está desenvolvendo alguns aspectos na área da psicanálise, eu escolhi um tema, a qual, inclusive, eu fiz um artigo, né, que está lá disponível lá no site, né, acho que foi no mês de maio, né? Bom, eu trabalho com consultoria já há mais de 20 anos, né? Trabalho no ambiente corporativo há mais de 20 anos, e a psicanálise tem me ajudado muito, muito também nesse meu trabalho, né? E eu queria trazer para vocês um tema, né, sobre o ambiente corporativo, né? Trazendo um olhar mais humano para o ambiente corporativo. A psicanálise, ela fala que muitas das decisões que nós tomamos de forma consciente são baseadas no nosso inconsciente, de experiências que nós vivemos e são acumuladas dentro de nós. Nós chamamos isso, né, de transferência. Nós transferimos isso para o nosso dia a dia, né? E um questionamento que eu comecei a me fazer quando eu tive acesso, né, a todo o conhecimento da psicanálise, é como as pessoas têm ido para o ambiente corporativo, para as empresas, vou usar um termo aqui, Bruno, carregadas, né, ou cheias, né, de conflitos, cheias de decepções, e tem transferido isso para o ambiente corporativo. Bruno, a leitura que eu faço hoje é que as pessoas não conseguem, muitas vezes, render, não conseguem ter um ambiente de trabalho sadio em função dessa própria transferência que elas acabam fazendo, dessa porção que está dentro delas, para o ambiente corporativo. Né? Você que também trabalhou um bom tempo no ambiente corporativo, né? Como que você vê essa questão, né, Bruno? É algo que tem me chamado muita atenção nos últimos tempos, sabe? Como as pessoas têm ido para o ambiente corporativo, têm ido para as empresas e levado uma carga, né? Você vê alguns conflitos, por exemplo, de chefia com subordinado, subordinado com chefia. Hoje é nítido. Eu vejo esses conflitos e eu não consigo mais ver esse conflito limitado só ao ambiente corporativo. Né? Eu já É faço verdade. uma leitura de toda a pessoa
né, e procuro saber um pouco da história dela, e aí você entende o porquê dos conflitos. É verdade, Paulo, porque quando nós olhamos para o ambiente corporativo, questões emocionais, dificuldades emocionais que a pessoa acaba tendo na família, acaba trazendo para dentro da empresa. Por exemplo, nós costumamos dizer, né? A nossa mente não consegue fazer separações, a nossa mente mente. Então, ela não consegue fazer separação entre pessoas, números e letras, né? Então, é muito comum, dentro do ambiente corporativo, pessoas esperarem dos chefes como se fossem uma questão paternal. Sim. Espera do chefe como se fosse um pai, né? E Uhum. não vai ser o pai dela. Aliás, a questão corporativa jamais será vai ser, ainda mais hoje, ainda se fosse alguns anos atrás, né? Uma questão mais paternalista, né? Eu lembro que meu pai, por muitos anos, ele trabalhou numa empresa, né? Que era a usina Santa Bárbara, e a empresa dava casa para morar na empresa, né? Eu morei Uhum. dentro da usina, porque fica mais fácil para o próprio funcionário. Hoje já não se faz isso, né, Paulo? Hoje são Não. poucas as empresas até que pagam, tem um valor que pagam para os funcionários aluguel, alguma coisa desse tipo, né, Paulo? Uhum. Então, quando as pessoas vêm com esse tipo de perspectiva para dentro da família, aliás, para dentro da família, para dentro da empresa, acaba sendo uma frustração para a maioria delas, né? Uhum. E aí você falou um ponto interessante sobre frustração. Ela acaba transferindo, né, fazendo uma realização simbólica também dentro do ambiente corporativo, né? Ela acaba direcionando, né, as suas expectativas, até arrisco dizer em demasia, para o ambiente corporativo. Eu acho que tem muito a ver com essa questão paternalista que você colocou, né, de projetar sobre esse ambiente e tentar criar nesse ambiente um ambiente paternal, aonde nós sabemos, como você próprio disse, que isso não vai acontecer em hipótese alguma, né? Hoje, atualmente, a gente vê a cobrança, né, a questão de metas, de números, de ir sempre mais além, né? Mas a gente vê ainda as pessoas tentando projetar as suas realizações, né, pessoais, trazendo uma simbologia dentro do ambiente corporativo. E creio eu, tá, que é em função disso que os conflitos acabam sendo gerados, né? Em função de decepção, em função de falsas expectativas expectativa não realizada, acaba trazendo desânimo, acaba trazendo decepções, gerando ansiedade, burnout, né, que a gente tem visto que tem crescido muito no ambiente corporativo. Então, a gente vê que as pessoas projetam dentro do ambiente corporativo muitas vezes aquilo que não tiveram em casa. E a gente sabe que nunca vão ter isso no ambiente corporativo, né, Bruno? Pois é, Paulo, não vai ter. E isso é importantíssimo a pessoa poder compreender que, e assim, ó, você logo vai ser liberado pela escola fazer o atendimento, você vai ver que quantas pessoas acabam chegando para o atendimento feridas do próprio trabalho. Aliás, muitas vezes quando nós estamos conversando com algumas pessoas, elas nem mesmo sabem se estão trabalhando naquilo que elas gostam. Olha só, ainda é Uhum. pior ainda, né, Paulo? Paulo, quando você está falando assim, né, que é o tema, e você escreveu um artigo, né, e aí esse artigo tá lá, eu não sei, eu não lembro, aqui até posso até pegar aqui, mas esse artigo que está lá no site da escola, né, que é www, tá, acho que vai até passar aí para aqui, ó, vai estar passando aí embaixo, Uhum. www.ibfescola.com.br. Quando você escreveu esse artigo, qual foi a sua experiência nessa questão, né? Que você, ao olhar para é, para funcionários que trabalham com você, para pessoas com quem você tem lidado dia a dia, né? O Paulo, ele é tão espiritual que vive mais no céu do que na terra, que ele acabou de chegar do avião. Mais ou menos. Fica mais na ponte aérea do que na terra. O Paulo,
quando é que você percebe essas dimensões dentro do trabalho corporativo? Como que é isso para você? Bruno, hoje o meu trabalho, eu tenho me preocupado muito com essa questão de pessoas dentro do ambiente corporativo. Não que antes eu não me preocupasse, mas hoje, Bruno, eu tenho notado mais isso. Eu tenho tirado um tempo para notar mais isso no ambiente corporativo. E olha, eu vou ser bem sincero para você, Bruno. A minha maneira de trabalhar hoje mudou bastante. Tá? Eu até comentei com você há um tempo atrás, né? Inclusive pedi um direcionamento seu em relação a isso, que eu comecei a aconselhar algumas pessoas que vieram me procurar. Né, vieram me procurar e falaram assim, nossa, Paulo, né, eu não consigo ver dessa maneira, eu estou desgastado, eu estou assim, e eu precisava daquela pessoa motivada, eu precisava daquela pessoa com um brilho, né? Então, quando ela abriu essa oportunidade, eu falei, não, vamos lá, eu te ajudo, né, no que eu puder, a gente conversa. E eu passei a conversar com essa pessoa no horário de almoço dela, para que ela se conhecesse melhor, né? E a gente chegou a algumas conclusões, né? Ela chegou a algumas conclusões dela particular, que ela falou assim, nossa, então hoje eu percebo que muitas vezes eu não admito algumas situações, porque na realidade eu não admitia algumas situações que faziam comigo em casa, né? E eu falei para ele, falei, olha, você é um profissional exemplar, falou, você tem um conhecimento muito vasto, falei, porém, você se fecha em compartilhar esse conhecimento. A frase que eu falava muito para os meus alunos quando dava aula na faculdade era que o único objetivo do conhecimento é ser propagado. Porque uma vez que o conhecimento ele não é propagado, ele não é difundido, ele só tem um destino, é a sepultura. E o conhecimento não foi feito para isso. O conhecimento foi feito para ser compartilhado. Né? E eu falei para ele, assim, não adianta nada você viver o seu mundinho, assim, gerar certas dificuldades de relacionamento, tudo sozinho no ambiente. Nós precisamos de pessoas todos os instantes. Mas você precisa aprender a se relacionar. Né? O fato de você transferir o seu conhecimento, de você multiplicar o seu conhecimento, não quer dizer que vão te derrubar, não quer dizer que as pessoas vão te olhar de uma maneira diferente. Né? Então, eu fui por esse lado com ele, com essa pessoa, e ele viu que muitas vezes ele recebia nãos e era barrado, na realidade, na infância dele. Né? E ele acabou desenvolvendo uma autodefesa dentro do ambiente corporativo. E depois que a gente começou a conversar, eu fui trabalhando com ele essa questão, o ambiente na sala, porque eu ficava nessa sala, né? O ambiente na sala mudou drasticamente, Bruno. Ficou um ambiente mais leve, mais colaborativo, né? Então, você vê que a pessoa, ela saiu de um casulo que ela vivia, como se ela se redescobrisse. E foi muito bom para ela, realmente ela se desenvolveu, e até onde eu sei, eu não estou mais nesse projeto, eu tenho acompanhado essa pessoa, né, nós temos conversado via WhatsApp, consultor nesse projeto, e ele tem falado para mim, né, dos ganhos que essa pessoa teve, do ambiente, que hoje a informação flui de uma maneira mais tranquila, hoje o ambiente está muito mais colaborativo, né? Porque partiu dela. Né? Na realidade, aquilo que ela sempre reclamava, quem estava gerando, né, isso no ambiente era ela mesma. Né? E ela percebeu isso, essa pessoa percebeu e começou a mudar algumas coisas dentro dela, porque na realidade ela colocou para fora os nãos e as repreensões que ela teve na infância. Uhum. Né? Então, o medo dela se expor, o medo dela colocar as coisas para fora e compartilhar, na realidade não veio, não é em função do medo de repente, perder
percebeu que o ambiente a qual ela estava reclamando do ambiente da empresa, ela mesma estava gerando aquele ambiente. Né? E na realidade eram coisas que ela tinha dentro dela, que eram da infância, que era a repreensão que ela tinha, né? Os nãos que ela recebeu, que acabou fazendo com que ela criasse uma autoproteção em volta dela mesma. Né? Então, o medo acabou fazendo com que ela não se relacionasse, como que ela não transmitisse informação, não compartilhasse conhecimento. E ela percebeu, essa pessoa percebeu que realmente o problema estava com ela, não estava nas pessoas. Né? Onde ela fala assim, não, porque o pessoal aqui não compartilha nada, o pessoal quer cada um por si, Deus por todos, e não sei o que, tá. Eu falei, antes de olhar para as pessoas, você já olhou para dentro de você? Né? Você já se fez essas perguntas? Aí foi onde essa pessoa teve o choque. E aí a gente começou a trabalhar isso dentro dela e o ambiente mudou drasticamente, Bruno. Ela se tornou uma pessoa mais colaborativa, né? Lógico, isso não mudou da noite para o dia, isso foi um processo. Mas ela se tornou uma pessoa mais colaborativa, hoje ela compartilha conhecimento, né? Hoje ela entende as dores das outras pessoas, se coloca no lugar das outras pessoas. Né? Então, foi uma mudança muito interessante, né? Eu posso dizer que foi meu primeiro case de sucesso. Que bom, Paulo. Paulo, você sempre teve uma questão, né? E isso está dentro sempre de você, uma questão de liderança, né? Eu conheço você como líder de igreja, que para mim o seu caráter, né? Uma das coisas que mais me marcou na minha adolescência, aliás, na minha adolescência e juventude, né? Foi quando nós estávamos, acho que era um dos primeiros acampamentos da igreja, onde você foi muito desafiado no sentido de logística mesmo, né? E aí eu lembro que você, com a liderança, você falou o seguinte, nós vamos fazer o acampamento dos jovens esse ano. Nem que eu tenha que pagar do meu bolso aquilo, porque foi uma questão, né, do lugar onde nós tínhamos contratado e aquele lugar foi fechado, né, e tivemos que, você ali na época teve que arregaçar a manga e correr atrás de um outro lugar. Aquilo me marcou muito, porque Na verdade, nós somos enganados, né? Questões, né, Paulo? Então, aquilo me marcou muito, Paulo, a respeito do seu caráter, né? Me mostrou muito como o seu caráter de responsabilidade, seu caráter de estar na liderança dos jovens, né? Então, eu conheço você dentro de uma liderança de jovens, ali sempre tendo uma posição cordial, respeitosa e principalmente por responsabilidade dentro da igreja. Tanto é que, na época que nós estávamos na liderança, e principalmente você, a Lide, foi uma época onde eu vi muito crescimento dos jovens na igreja. Nós tivemos um crescimento muito bom, né, dos jovens da igreja. E qual é a diferença quando você tem que liderar dentro de uma questão de igreja, né? Uma questão de estar liderando dentro de uma questão mais eclesiástica e corporativa? E eu vou adiantar um pouco mais a pergunta. De repente, dentro da questão corporativa, você tem uma pessoa que é da mesma denominação, igreja, porque quando nós olhamos aqui, acabamos de falar, né, que muitas vezes a pessoa acaba confundindo, olhando para o chefe, eu tendo uma visão paternalista. O pior de tudo é quando o chefe vai trazer uma questão paternal para o funcionário, e às vezes ele traz uma questão paternal mais para um do que para outros, né? Isso acontece demais, porque não é só uma questão de funcionário-patrão, mas também patrão-funcionário, que existe muitas vezes uma questão humana de ter um olhar totalmente diferente para um e um olhar totalmente diferente para outro, né? O que nós podemos dizer até que tem uma balança diferenciada para um do que para outro. Para você que sempre esteve numa questão de liderança, tanto eclesiástica como corporativa,
como que você lida e como está aprendendo também junto com a psicanálise, lidando com isso dentro de você? Como que é isso? Bom, Bruno, eu vou iniciar essa resposta com um acontecimento, né? Quando eu dava aula, eu dei aula para dois amigos de trabalho da Lidiane, na época, né? Uma mulher e um rapaz. E quando eu comecei a ministrar as aulas com eles na faculdade, tudo, né? Eles, depois de um mês e pouco, né, que a gente estava junto na sala de aula, eles chegaram para a Lidiane e falaram assim: Nossa, Lidiane, olha, eu prefiro o Paulo mais aqui do que lá como professor, porque olha, não dá não, né? Então, o que eu entendi disso, né? Que realmente o meu trabalho lá estava sendo bem feito, né? Bruno, as pessoas hoje, elas tendem um pouco a misturar as coisas, tá? Não que nós somos uma pessoa no ambiente de trabalho e nós somos uma pessoa no ambiente igreja, não, nós somos a mesma pessoa. Mas nós temos algumas responsabilidades, algumas obrigações dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de trabalho, que a gente também ensina. Ensina de que maneira? Ensina a ser justo. Você leu agora uma passagem da palavra de Deus e falou sobre justo, né? E eu uso muito isso para minha vida, né? Eu sou justo, né? Aqui você vai ser cobrado em função daquilo que foi determinado por alguém que está acima de nós. Então eu vou ser justo, né? Então eu tenho procurado muito na minha vida corporativa, né, levar essa questão também da justiça, né? Porque se em algum momento eu der algum privilégio, eu sei que eu vou estar, primeiro, faltando com a verdade para mim e para aquela pessoa, e mostrando para ela que existe um jeito para tudo. E a palavra de Deus nos diz: sim, sim, não, não. Né? Então, não sei se eu respondi a Sim, sua eu acho pergunta. assim, muito bom, Paulo. Sabe por quê? Às vezes as pessoas acabam confundindo. E assim, volto a dizer, não é que você é uma pessoa, né? Alguém é uma pessoa dentro da igreja e a outra dentro de outra. Na verdade, nós precisamos identificar as nossas posições dentro de cada questão que nós estamos vivendo, né? Uhum, Então, a gente costuma dizer assim, nós temos vários papéis, vários papéis. Então, por exemplo, quando eu estou na minha casa, eu sou esposo. Saio da minha casa e vou para a casa da minha mãe, o que eu sou? Filho. Eu não sou esposo, filho. sou filho, né? Saio da Uhum, casa da minha mãe e vou para a casa da minha irmã, o que eu sou? Irmão. Eu não sou esposo nem filho, eu sou irmão, né? uhum, Saio dali e vou para o consultório, o que eu sou? Eu não sou irmão, não sou esposo, não sou filho. Ali eu estou em atendimento. Então, na sim. verdade, não é ser pessoas diferentes, é saber a posição de cada questão. Às vezes, as pessoas acabam confundindo, né, Paulo? Que Eu acho que você deu uma definição muito interessante, Bruno. Parabéns. Realmente, acho que é isso daí mesmo. As pessoas confundem, né? Ah, não, porque lá ele é meu líder de jovem, então vai ser mais tranquilo. Não, a regra que é para um é para todos, né? Então, se você quer se desenvolver, você quer possibilidades de crescimento aqui dentro, galgue, né, pelo seu esforço. Eu vou estar aqui para te ajudar, como profissional, né? uhum, E como cristão, vou estar orando e muito por você, né? Mas eu estaria sendo injusto comigo mesmo e com os meus princípios se eu, de alguma maneira, privilegiasse esse ou aquela pessoa em função de qualquer que seja a situação. exatamente. Eu costumo dizer que o único papel que a gente não tira é o papel do cristão, né, Paulo?
Você falou muito bem aí, né? Eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus por você, para que você possa crescer, para que você possa mais, jamais fazer essa separação. Uhum. Desculpa, jamais fazer uma questão de porque você é da mesma igreja, denominação, ou porque você faz parte da mesma comunhão, vai te dar uma uma questão mais rápida, um melhor ou mais privilegiado do que o outro. Eu acho, Bruno, que isso é uma questão interna de cada um, sabe? Eu sempre procurei ser aquele que colabora, aquele que serve. E quando a gente entende o nosso papel, qualquer lugar para nós é bom e é convidativo, porque nós estamos em paz. Sabe, eu não preciso ir para um ambiente corporativo e falar, olha, eu sou o seu chefe, eu sou isso, eu sou aquilo. Ou num ambiente eclesiástico, eu sou o líder, você tem que me respeitar, isso, aquilo. Não, isso vem de forma natural, né? A liderança, Jesus, ele nos deu esse exemplo, né? A liderança de Jesus, ela veio de forma natural. Ele era respeitado pelo que ele era, não por aquilo que estava sobre ele, mas pelo que ele era. Uhum. Né? E muitas vezes o respeito e o entendimento das pessoas em relação à posição que a gente ocupa em função daquilo que nós transmitimos para ela. E eu creio que quanto mais você se evidencia, quanto mais você está numa posição de líder, mais servo você tem que ser. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente sai de casa, nós como cristãos, nós não temos que bater a mão no bolso, saber se está com a carteira, com a mão no outro bolso se está com a chave do carro, ou se está com o celular, se está com o cartão do banco. Nós temos que sair de casa com a certeza que nós estamos levando a nossa bacia e a nossa toalha, que remete àquele momento, né, da lavagem dos pés dos discípulos, que é servir. Né? Não é levar aquilo que eu tenho, que eu sou, mas é colocar aquilo que eu sou à disposição. Exatamente. E é isso que nos traz, Paulo, e remete a nós, de ser servo, mas ser servo em amor, né? E amor e justiça, aliás, amor e bondade, as pessoas acabam confundindo como ser bonzinho, né? Você falou aí, né, que nós lemos aqui Salmo, que a palavra do Senhor fala sobre bondade, né? Aliás, fala sobre justo, e ser justo não significa ser bonzinho. Ser justo significa manifestar aquilo que é a bondade de Deus. E a bondade de Deus se manifesta através da justiça. Deus, ele Exato. age com justiça de acordo com o que cada um semeia, de acordo com cada um, que aquilo que semeou vai colher, né? O Paulo, nós lembramos Sabe, aqui... eu tenho me policiado... Pode falar. Eu tenho me policiado muito de cada dia mais ser o menor, sabe? Eu vou ser muito sincero mesmo. Quando eu fui confrontado pelo Espírito Santo em algumas áreas que eu achava que estava bem, que estava tudo resolvido, e foi com a ajuda da psicanálise e o Espírito Santo agiu, eu olhei para dentro de mim e falei, meu Deus, obrigado pela oportunidade que ele me deu de estar no caminho dele e todos os dias, Bruno, todos os dias, ser lapidado, ser moldado e ser trabalhado. Isso aí. Sabe, então quando a gente se dispõe a ser moldado, né, a gente não é igual ao diamante. O diamante ele vai sendo lapidado e vai perdendo massa, né? Eu creio que o cristão, o filho de Deus, é diferente. Quanto mais lapidado ele vai sendo, mais massa ele vai ganhando. É o Paulo, tem contrário, duas... sabe? A gente ganha quando se deixa lapidar.
Tenho duas perguntas aqui para nós terminarmos a nossa live. A não ser que você queira compartilhar mais alguma coisa, né? Daí eu deixo essas duas perguntas depois. Não ouvi, Bruno. Não? Eu tenho duas perguntas para você, mas a não ser que você tenha mais alguma coisa que você queira compartilhar, e aí eu deixo essas duas perguntas para você. Não? Não? Então vamos Por lá. favor, Bruno. Não. A primeira pergunta é: se alguém perguntar para você, quem é o Paulo? O que você responde, Paulo? Uhum. Posso responder com uma frase? Pode, é a sua resposta. Estou em obras. Ah, ok, muito bom. É isso. Seria essa frase, estou em obras. Que bom, é bom. Porque quando a gente está em obras, a gente está sempre construindo alguma coisa que ainda não está construída. Estou Né, sendo Paulo? construído um pouco por dia, Bruno. Uhum, Sabe, Bruno, eu não sei. Isso é muito latente em você também, Bruno. E isso cada dia mais tem ratificado dentro do meu coração. É a questão da humildade, Bruno. uhum, Entendeu? De tanto que Deus tem feito. Eu tenho compartilhado algumas dificuldades, né? Você sabe de algumas dificuldades pelo qual recentemente a gente tem passado. E Bruno, como Deus ele busca realmente a nossa essência, sabe? uhum. Ele busca a nossa essência. Ele busca a verdade da nossa essência. Né? E como eu tenho trabalhado essa questão de humildade, não porque eu não sou, mas eu quero ser mais. Uhum. Né? De Sim. tantas coisas que Deus tem feito na minha vida e tantas oportunidades que Ele tem colocado diante de mim, e mesmo às vezes quando não dá certo, Bruno, eu tenho, nossa, olhado para a situação hoje com os olhos diferentes. Por isso que eu falo que a frase que eu responderia essa pergunta sua é: estou em obras. Ótimo. Uma outra pergunta, Paulo, olhando para a questão de liderança, seja eclesiástica ou corporativa, o que para você foi mais impactante na sua vida e o que você mais aprendeu com essa questão, seja eclesiástica ou até mesmo corporativa? Bruno, a liderança, quando ela é exercida de forma singular e unilateral, ela não é uma liderança, ela é um fardo. Mas a liderança, quando ela é exercida de forma colaborativa, né, e como um trabalho em equipe, aí ela gera crescimento, ela gera fruto e ela gera Uhum. paz. A liderança, quando ela é colaborativa, né, ela não traz peso, né, ela traz crescimento. A liderança, quando ela é exercida unilateralmente, ela traz um peso, tá? O líder, é preciso que haja um líder, é preciso que seja instituído um líder, para se ter uma referência, né? Para se ter um norte. Mas o líder tem que entender que ele não faz a liderança sozinho, né? O líder que acha que a liderança é exercida de forma unilateral, ele está fadado a, a viver de forma solitária e não atingir os objetivos e, pior, a liderança acaba sendo um fardo para ele. Você pode contar uma experiência sua, Paulo, nessa questão de liderança, seja ela que você olhou e falou assim, como eu aprendi nisso? Como eu aprendi com isso? Como que você se Nossa, desenvolveu com isso? muitas vezes. Indo nessa linha que eu falei para você de liderança colaborativa, eu vou dar dois exemplos, um no ambiente eclesiástico, vamos chamar assim, outro no ambiente corporativo, tá?
No ambiente eclesiástico, quando nós exercemos a liderança no meio dos jovens da igreja, nós sempre tínhamos reuniões, ouvíamos muito aqueles que estavam conosco. A decisão, ela partia de mim, né? Eu tinha que ir lá no pastor e falar, olha, a decisão é essa. Mas o fruto, né, dessa decisão foi do ambiente ali colaborativo. Então eu nunca deixei de ouvir aqueles que estavam comigo. Isso é verdade, eu Nunca, estava lá. né? Eu estava lá, eu sei. Né? Por Eu mais, sei por que é verdade. mais, por mais absurda às vezes que a ideia pudesse soar, todos tinham a liberdade de se expressar. E isso eu não abria mão. Isso eu não abria mão, né? Porque a qualidade da minha decisão era fruto de tudo isso daí, né? Então, muitas vezes eu ia tomar uma decisão, eu falei, não, mas quantas vezes, né? Eu tinha que tomar uma decisão, às vezes, eu preciso disso, daquilo, tal. E quando eu tomava a decisão, mesmo sozinho, eu lembrava da equipe. Porque eu conhecia cada um ali, né? Eu sabia o que cada um pensava, como pensava, e sabia como que a gente sonhava a juventude. Então, mesmo quando eu não tinha tempo de consultar, eu já sabia o que estava nos nossos corações. Então, isso me deixava em paz. Já no ambiente corporativo, eu sempre trouxe isso também para o ambiente corporativo, tá? Numa porção mais profissional, vamos dizer assim, mas eu sempre procurei ouvir, enquanto consultor, Bruno, você chega numa empresa que tem uma cultura organizacional, que tem os problemas instalados ali, que tem pessoas que você não conhece, né? E você tem que montar muitas vezes um time para estar com você em algumas situações, né? E quando a gente chega nesse time, na montagem desse time, quando a gente consegue, desculpa, ler as pessoas e montar esse time, eu tenho por mim também ouvir muito elas. Óbvio que não, muitas vezes não na mesma tranquilidade de que você tivesse um relacionamento longo, mas de uma maneira profissional, você ouve essas pessoas para tomar decisão. E também, algo muito interessante, Bruno, é sempre permitir que as pessoas voem. Sempre. Tá? Você, enquanto líder, né, não pode restringir o crescimento das pessoas. Né? É Isso verdade. também E eu é sou um exemplo muito... disso, Paulo. Eu sou um Com exemplo disso. certeza. Com certeza. O aluno saiu melhor que o mestre. E para mim é uma honra. É. Mas é isso mesmo, Paulo. Eu acho que essa é a grande dimensão, né? Paulo, eu quero agradecer a você por esse tempo, né? Agradecer pela sua disposição. O Paulo é um dos colunistas, né? Aqui do Instituto. E você pode entrar lá no ibfescola.com.br. Lá tem um ícone, né? Chamado blog. Quando você vai lá no blog, você vai conseguir achar ali vários colunistas falando, né? Cada um dia específico da semana, falando sobre algum tema. Né? E o Paulo tem se dedicado bastante aos temas corporativos, tem se dedicado bastante aos temas emocionais, né? Que tem trabalhado com ele, né, Paulo? Esse tema que você trouxe, por exemplo, é um dos temas que você escreveu aí há algum tempo, né? Que é Sim. falando sobre um olhar humano para o ambiente corporativo. Você também Isso. fez aí alguma coisa a respeito do NR1, né? E Sim. muitos alunos que vêm conversar comigo aqui, e eu falo bastante, né? Que você fez o curso, E como que foi isso para você, Paulo? Bruno, quando eu comecei a fazer, inclusive eu comecei a fazer o curso direcionado por você, né? Como eu já estava no ambiente corporativo, você veio com essa proposta, né? Paulo, olha, tá vendo um movimento aí com a NR1 e tal, né? E já de bate-pronto, já me inscrevi em 2 cursos, já fui fazer 2 cursos sobre a NR1. Peraí. Bom, e
Então, as pessoas têm Ok. tido uma interpretação errônea da NR1, né? Incentivado até por você na época, a gente conversou muito a respeito disso. Eu fui fazer 2 cursos de NR1 e estou para fazer mais um agora no próximo mês. Eu estou tentando, de alguma maneira, me especializar, porque é algo que acrescenta muito no meu trabalho. A NR1, ela fala muito a respeito do ambiente de trabalho, né? E não da causa aferida realmente, né? Então, a gente vê um movimento hoje de algumas empresas constituindo um ambiente achando que aquilo vai cumprir o papel pelo qual a NR1 está chegando. E, infelizmente, não está cumprindo, tá? Porque a NR1 ela é clara, ela fala do ambiente e dentro do ambiente as causas que colaboram para o desenvolvimento de algumas patologias e algumas situações dentro da empresa, tá? Então não é simplesmente colocar um profissional lá, não é simplesmente espalhar cartazes pela empresa, tá? Que você vai estar cumprindo aquilo que a NR1 coloca, tá? É preciso que haja uma mudança de cultura dentro da empresa. E é justamente aí, né, que nós, como psicanalistas, psicólogos, né, podemos ajudar a empresa a entender o ambiente, a cultura organizacional, o ambiente corporativo, para realmente descobrir as causas potenciais de desenvolvimento de algumas patologias. Então, eu tenho me apaixonado pela NR1 porque ela trata de certos pontos, né, que estavam intrínsecos aí no ambiente corporativo e ninguém tinha coragem sequer de falar deles, quanto mais evidenciar. Né? Então, realmente, a empresa que ela entender a profundidade da NR1, como ela está descrita hoje, ela com certeza ela vai ter muitos ganhos operacionais e ganhos de produtividade dentro da sua empresa. Paulo, acho que a gente pode marcar um dia para nós fazermos uma live só sobre a NR1, né? Sim, com o Para maior vocês prazer. explanar um pouco mais, né? Porque muitos dos alunos do IBF, né, da psicanálise, têm buscado, e alguns empresários também estão tateando, que eles não sabem como realizar. Então, acho que vale a pena nós pegarmos um dia e falarmos sobre isso, né? Fazer uma live a respeito disso. Estou à Do mais, Paulo, disposição. ótimo. Paulo, eu quero realmente agradecer a você por esse tempo, né? Agradecer você por ter dedicado esse momento, né? E Deus abençoe, né? Em nome de Amém. Jesus. Muito obrigado pela sua vida, né? Pela sua dedicação, pelo seu amor, em nome de Jesus. Um grande Muito abraço, obrigado. Paulo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estou sempre à sua disposição para o que precisar. E a você que está aí nos assistindo, né, o meu abraço, né, que Deus o abençoe imensamente e que você possa todos os dias ser impactado pelo amor e pela graça de Deus. Deus te abençoe sempre. Amém. Também quero deixar aqui, né, Paulo, mais uma vez, Deus abençoe. E a você que está nos assistindo, que o Senhor se abençoe, te guarde poderosamente. Até uma próxima, querendo Deus.